Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Criei esse vídeo para a gente falar sobre integrais definidas, que é o próximo tópico de integrais. Então, vou apresentar para vocês o material e vou explicar ele conforme eu fiz nos últimos vídeos. Então, para falar sobre integrais definidas e suas respectivas propriedades, nós vamos levar em consideração o seguinte. Considerem que S seja uma área definida por f de x, que é uma curva contínua e não negativa, e o eixo x e as retas x igual a A e x igual a B. Então, tá aqui a imagem, né? Então, a gente está imaginando que tem aqui uma função f de x, que é não negativa, ou seja, ela está toda acima do eixo x, né? E ela está sendo limitada também por uma reta x igual a x igual a B, tá? E pelo eixo x. Então, é realmente essa área que está aqui em cor de rosa, tá? Para calcular essa área, o que a gente vai fazer? A gente precisa dividir esse subintervalo AB em subintervalos, a partir dos pontos, né? Então, no ponto A, digamos que eles sejam x0, o valor do A, então eu vou dividir em x1, x2, x3, x4, enfim, né? Assim, nós teríamos n subintervalos, ΔXi. Se nós tomarmos CI como um ponto em ΔXi, para cada i, a gente vai fazer um retângulo de base ΔXi e altura f, tá? Então, a gente vai dizer que essa área que a gente tem abaixo dessa curva, ela vai ser o somatório desse f vezes o ΔX, tá? Como assim, prof? Vamos tentar desenhar aqui. Então, o que acontece? Tem aqui o eixo y, que o desenho não vai ficar muito bom, né? Mas a gente tenta. Então, vai lá. Daí aqui está a minha função. E eu limitei aqui por uma reta x igual a A e aqui x igual a B. X igual a B. Tá? O que eu quero fazer é calcular essa área aqui dentro, tá? Como é que eu calculo isso? Eu vou ter que dividir isso aqui em n subintervalos. Digamos que esse A aqui seja o x0. Então, eu vou pegar um novo ponto aqui, x1, e vou criar um retângulo aqui. Vou criar um ponto x2. E vou criar um novo retângulo aqui. Vou criar um ponto x3. Vou criar um novo retângulo. x4 e assim sucessivamente. Vou criando vários retângulos aqui até o B, que vai ser o xn, porque eu vou ter n retângulos aqui. Se eu quiser calcular a área dessa função, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região aqui, né, que eu tenho um retângulo. Se eu apagar, vai apagar muita coisa, né? Mas então aqui eu tenho um retângulo. Tá? Esse retângulo aqui é R1. Se eu quiser saber a área desse retângulo R1, eu vou fazer o quê? Vou fazer a base, que é x1 menos x0, vezes a altura. Só que quem é a altura é x1 menos x0 vezes a altura. Só que quem é a altura é a f de x. Tá? Então, essa aqui vai ser a área desse um retângulo aqui. Se eu quiser saber a área dos n retângulos, né? Eu vou fazer isso aqui para cada um deles. E se eu quiser saber toda essa área abaixo dessa curva, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o somatório de i igual a 1 até n da área de todos esses retângulos, né? Então, vai ser xn menos o xn menos 1 vezes a f de x, tá? É isso que está sendo explicado lá embaixo. Apagando, voltando. Então, aqui, ó, eu vou ter que fazer a f vezes o ainda, né? O xn menos o xn menos 1, ou seja, cada uma dessas espessuras aqui a gente chama de ΔX, né? Que é a diferença entre esses valores de x. Então, somando a área dos n retângulos, a gente vai ter aquela área. E a gente diz assim, que quando a gente faz a soma dos n retângulos, nós temos a soma de Riemann, que seria a soma de 1 até n de todos as função f vezes os ΔX, tá? Então, por definição, se f de x for uma função contínua não negativa dentro de um intervalo fechado AB, a área sob f de x de A até B é definida por isso aqui, pelo limite de quando ΔXi tende a zero, do somatório de i igual a 1 até n da f de x vezes o ΔXi. Como assim?
Eu vou subdividir aquela região ali em N retângulos, de maneira que se aproxime muito da área da própria região, tá? Por quê? Porque o que acontece? A gente percebe que dependendo da função que a gente tiver aqui, no momento que a gente for fazer esses retângulos aqui, vai, por menor que eles sejam, a gente vai sobrar um pouquinho, ou vai faltar um pouquinho, ou alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa necessariamente pegar essa ideia aí do que às vezes você está perdendo e às vezes você está ganhando um pouquinho, tá? Então, é isso que a gente precisa ter em mente para essa definição, tá? É uma aproximação da nossa resposta. Mas para que a aproximação seja boa, a gente teria que fazer aquele retângulo ali cada vez menor, mais estreito, né? Então, vamos para a definição da integral definida, que é uma integral definida. Se f for uma função contínua dentro de um fechado e p for uma partição qualquer, a integral definida de f de a até b é dada por esse limite que a gente tinha anteriormente, e a gente denota assim, ó, a integral de f de x dx de a até b, tá? Desde que esse limite aqui exista, né? A gente diz que a é o limite inferior, esse número que está aqui abaixo, e b é o limite superior dessa nossa integral. Então, definição. Se o a for maior do que o b, a gente está aqui com a integral de a até b, onde b é o valor superior e a é o inferior. Se o a for maior do que o b, a gente pode inverter, calcular essa integral de b até a e jogar um sinal negativo ali. O resultado é o mesmo, tá? Se o a for igual a b e a f de a existir, né? Então a gente vai dizer que a f de x dx vai ser zero. Por quê? Porque se eu calcular a área de um ponto até ele mesmo, vai dar nula, não tem área nenhuma sobre aquela curva, se não tem nenhuma variação no valor de, não tem, se o delta x for zero, né? Então, digamos assim, tenho aqui uma curva, né? Então, eu tenho aqui essa expressão. Se eu calcular a integral daqui até aqui, sim, eu tenho uma área sobre essa curva, e é esse resultado que eu vou obter. Agora, se eu tiver o seguinte, se eu tiver aqui o plano, e daí aqui eu tiver uma curva, mas eu quero calcular a área daqui até aqui. Qual é a área sobre a curva nesse intervalo? Mas zero, não tem área ali, né? Porque os dois, os pontos são iguais. Tá. O que mais? Um teorema. Agora diz que se a função for contínua, então essas propriedades aqui são válidas. Então, se eu tiver o k multiplicando a f, um número multiplicando a função, eu posso tirar esse número para fora da integral, assim como a gente faria anteriormente, que continua sendo, dando certo resultado. Quando a gente tiver a integral da soma de duas funções, a gente pode separar como a soma de duas integrais. E se tiver um número c, que estiver entre a e b, né, então eu posso fazer a integral de a até c, e depois de c até b, que o resultado vai ser o mesmo do que fazer de a até b. Então, um exemplo. Pede para calcular a área delimitada pela função f de x igual a x, o eixo x e as retas x igual a 1 e x igual a 2. Então, antes de mostrar para vocês a resolução ali, a gente vai ter uma ideia do que se trata, né? Nossa. Para desenhar esse gráfico digital não é muito bom, acaba sendo pior do que o na sala de aula, para mim, né? Então, xy, o eixo, a função f de x igual a x é aquela que passa na origem, né? E quando x vale 1, y vale 1, quando x vale 2, y vale 2, então ela é a função identidade, tá? Bom, eu quero saber a área delimitada por essa função, o eixo x, que está aqui, as retas x igual a 1, então vamos ter que pegar aqui x igual a 1. Aqui onde o x vale 1, o y também vale 1, tá? Então as retas x igual a 1, teria que traçar uma reta aqui, torcer para que fique uma reta aqui, e x igual a 2. Então aqui a reta x igual a 2. Onde a gente tiver que x vale 2, o y também vale 2, tá? Mas naquela função identidade ali. É. Assim. Beleza. Então, o que que a gente está querendo calcular? A gente está querendo calcular essa área aqui. Tá bom? Então, essa área que a gente está querendo fazer o cálculo. Para a gente calcular essa área aqui,
se a gente estivesse trabalhando lá com geometria no ensino médio, o que, que a gente ia fazer? A gente ia dividir aqui, né? Ia calcular a área desse triângulo e a área desse quadrado. Daí a área do triângulo ia ser base, que é 1, vezes a altura, que é 1 sobre 2. Base vezes a altura sobre 2, né? Ia dar meio. E a área do quadrado ia dar quanto? A área desse quadrado é 1 vezes 1. Base vezes a altura, deu 1. Então, a área da figura total ali ia ser igual à área do triângulo mais a área do quadrado. Isso aqui dá 3 meios, unidades de área. Isso aqui utilizando a ideia de geometria euclidiana, que a gente estuda lá no ensino médio. Agora, utilizando a ideia de somatórios. Então, vamos utilizar aqui a ideia de somatórios. Como é que a gente resolve isso aqui utilizando a ideia de somatórios e dos retângulos ali? A gente vai fazer o seguinte: a gente teria que criar N retângulos aqui, mas a gente vai criar 2. Vai ser suficiente, eu acho. A gente vai vir aqui, vai criar um retângulo e vai criar um retângulo aqui. Esse ponto médio aqui, onde ele está fazendo essa interseção com essa reta, ele tem que ser o ponto médio entre esses dois elementos aqui de baixo. E aqui embaixo também vamos criar um retângulo, tá? Então, com a ideia de somatórios, a gente vai ter a ideia do retângulo 1 e do retângulo 2. Então, a área 1 vai ser igual à base, que é 0,5, vezes a altura. A altura ali ficou 1,25, certo? Porque daí o que a gente ganha aqui, a gente perde aqui, né? Então, dá 0,5 vezes 1,25. Fazendo esse cálculo, a gente obtém 0,5 vezes 1,25 vai dar 0,625. Agora aqui, nossa área 2, a área do retângulo 2, vai ser também 0,5 vezes a altura, que é 1,75. Então, 0,5 vezes a altura, que é 1,75, vai dar 0,875. Então, a nossa área total, ela ia ser igual ao somatório de I igual a 1 até 2, daquela questão lá, né? Delta xi vezes a f de xi. No caso aqui, eu fiz duas subdivisões. Essas subdivisões, elas deveriam tender ao infinito, né? Com duas, nesse caso, já é suficiente, porque a gente está trabalhando com uma reta ali, né? Então, aqui vai dar essa soma, que continua sendo 3 meios, né? Que é 1,5 unidades de área. O resultado é o mesmo. Por integrais, que é o que a gente vai ver depois, como é que a gente resolveria isso? Eu calcularia assim, ó, integral de 1 até 2 da função, que é x dx. Essa integral aqui vai dar x ao quadrado sobre 2, certo? No intervalo onde o x varia de 1 até 2. Isso vai ser igual, teria que substituir o 2 no valor do x, né? Então, seria 2 ao quadrado sobre 2 e depois o 1, que seria 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui, 2 ao quadrado é 4, sobre 2 é 2, e aqui 1 ao quadrado sobre 2 é meio, né? Que vai dar o mesmo 1,5 unidade de área. Tá? Então, essa é a ideia, pelos 3 métodos aqui. Voltando lá. Então, aqui tem a resolução para vocês. Quando eu fiz as subdivisões aqui nesse material, eu dividi em 5 áreas ali, 5 retângulos, mas a ideia é a mesma que eu fiz com 2 lá para vocês. A área total vai ser o somatório, então, que dá 1,5 unidade de área. Se fizer por integrais, só que daí a gente está usando o teorema fundamental do cálculo, que é o próximo tópico que a gente vai ver. E no conceito de integrais definidas, a gente precisa subdividir em N retângulos, tá? Então, naquele caso ali, para a gente foi muito fácil dividir em 2, dividir em 5, enfim. Mas quando a gente tem funções desse tipo aqui, quiser saber essa área sobre essa curva aqui abaixo, é realmente bem mais complexo, né? Então, por isso que a gente precisa aprender aquele conceito lá de integrais definidas. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Espero que tenham entendido o conteúdo.